Olá pessoal, mais uma vez aqui apresentando um circuito eletrônico para atender a demanda e a necessidade, principalmente daqueles que precisam de simplicidade e que precisam de algo barato para atender a sua demanda. Neste caso, estou apresentando um circuito controlador de uma lâmpada ou de uma resistência à base de níquel cromo. Para quê? Com a finalidade de promover o aquecimento, seja de no caso, uma incubadora, seja no caso de uma chocadeira, seja no caso de um forno elétrico ou até mesmo uma estufa. Eu tenho feito vários vídeos apresentando circuitos diversos relacionados a esta área, a estes segmentos. Por quê? Porque eu percebo que no mercado existe muitas pessoas inserindo ou tentando inserir no mercado, seja em pequenas chácaras, em pequenos sítios, seja em padarias, seja em lanchonetes onde temos estufas, né, até mesmo no segmento laboratorial, médico, etc., onde se precisa controlar temperaturas de estufas. Esse circuito é um circuito muito simples. E o porquê de eu estar lançando este vídeo é exatamente para atender as pessoas que têm menor poder aquisitivo ou que querem fazer os seus próprios aparelhos. E neste caso é um circuito muito simples, onde se polariza um transistor e com esta polarização no ponto de condução do transistor, ele vai acionar ou desligar uma lâmpada ou uma resistência, no caso, de fio à base de níquel cromo. Como se fosse uma resistência de um chuveiro, como se fosse a resistência de um ferro de passar roupa, enfim. Essas resistências desses equipamentos são feitas à base de um fio denominado fio de níquel cromo. Mas também pode ser usada a lâmpada. A lâmpada ela aquece e ela pode alcançar a temperatura desejada e controlar a temperatura da chocadeira ou da estufa, etc., né? Aí vai depender qual o propósito e conforme o propósito coloca-se a potência desejada da lâmpada. No caso da chocadeira, nós aconselhamos uma lâmpada de 40 watts, no máximo 60 watts. Por quê? Porque ela facilita mais o controle da temperatura dentro da chocadeira. Neste caso aqui, nós estamos na simulação do Proteus com este circuito e nós, através do RV1, que é esse resistor de 10K, que vai polarizar a base do transistor, porque nós sabemos que o VBE de um transistor, a tensão entre base e emissor do BC547, ele precisa ser superior a 0,7 volts para que o transistor conduza, aciona o relé e automaticamente desarma a lâmpada que já está armada, no caso da chocadeira. Então, no caso da chocadeira, nós temos aqui uma lâmpada que está aquecendo. Quando você liga este circuito, ele já liga com a lâmpada acionada e ela vai aquecer a chocadeira. Esse é o objetivo para que se tire os ovos. Então, quando a temperatura vai aumentando, nós temos aqui, né, ligado no lugar deste resistor variável um termistor de 10K. Esse termistor é muito barato, na faixa de R$ 2 você encontra nas eletrônicas, nas casas de peças, e você substitui esse resistor variável. Ou se desejar, pode colocar em série com ele, né? Você faz um corte aqui e coloca o termistor, né? Tanto faz. No caso de você colocar em série, é para possibilitar você regular a temperatura de corte, né? Então, você quer que corta
a 37 graus, a 37,5, então você vai ajustar através deste potenciômetro variável. Aqui, para fim de simulação, eu deixei esse potenciômetro no lugar do termistor exatamente para que a gente possa fazer a variação e você ver exatamente o ponto que vai desligar o relé e a lâmpada deixará de funcionar. Então vamos lá. Vou diminuir. Quando eu diminuir, o relé acionou, desligando a lâmpada. Então, quando a temperatura chega a este ponto, ele aciona o relé, a lâmpada desliga. Por quê? Porque ela não pode subir ou ir além dessa temperatura. Quando ele desliga, logicamente a chocadeira vai começar a esfriar, né? Ela vai diminuir alguns graus ou talvez 0, alguns graus, né? E aí você terá novamente o relé acionado. Aí estou simulando, aumentou, ele liga novamente a lâmpada ou a resistência à base de níquel cromo e passará a funcionar. Caso a pessoa deseje, este mesmo circuito resistivo controlador de base do transistor, nós podemos também aplicar neste circuito que é feito com um triac. Um triac ele vai substituir tudo isso aqui, o relé com o transistor, e você terá o mesmo efeito. Você terá também o controle do gate do triac e fará com que a lâmpada ligue ou desligue. Nesse caso, você poderá utilizar ou o triac ou o relé. Eu coloquei aqui no caso do relé por causa da diversidade de cargas que pode ser acionada a ele e a simplicidade de lidar com tensões baixas, né? Tensão na ordem de 12 volts para alimentar esse circuito, que poderá também ser alimentado com tensões de 5 volts. O que facilita qualquer carregadorzinho de celular desses que nós temos no canto aí da casa, poderá alimentar este circuito e você conseguiu o resultado de controle da temperatura da sua chocadeira ou da incubadora, enfim, do equipamento que você deseja controlar a temperatura. Então este é um circuito simples, eu montei esse circuitinho aqui em menos de 3 minutos e deixo ele aí, o funcionamento dele exposto para vocês na tela, e espero que vocês façam bom proveito deste simples circuito, porém eficiente. Bom, meus amigos, eu espero que vocês gostem, e se gostaram, não se esqueçam de inscrever, de dar um like, de compartilhar, porque eu pretendo deixar muitos circuitos expostos no canal para ajudar, para favorecer cada vez mais e tornar cada vez mais simples a vida de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.